O programa de hoje está voltando. Hoje temos uma matéria muito interessante que está começando a circular nos jornais do mundo inteiro. É sobre a técnica de engenharia genética que utiliza o CRISPR, que é CRISPR-Cas9, CRISPR-Cas9, que é na verdade um mecanismo de defesa antigo e natural encontrado em diversas bactérias. Ainda nos anos de 1980, cientistas observaram um padrão estranho em alguns genomas bacterianos. Uma sequência de DNA poderia ser repetida diversas vezes, com sequências únicas entre as repetições. Eles chamaram essa configuração estranha de agrupados, de curtas repetições palindrômicas regularmente interespaçadas, ou seja, esse nome aqui, CRISPR, na sigla em inglês. Isso era um enigma até cientistas perceberem que as sequências únicas entre as repetições combinavam com o DNA de vírus, especificamente de vírus que são predadores de bactérias. A CRISPR é uma parte do sistema imunológico bacteriano que mantém partes de vírus perigosos ao redor para poder reconhecer e se defender dessas ameaças durante os ataques. E a segunda parte desse mecanismo de defesa é um conjunto de enzimas chamadas Cas, que podem cortar, aqui é que entra essa ciência, o perigo dela, que podem cortar precisamente o DNA e eliminar vírus invasores. Convenientemente, os genes que codificam para o Cas são sempre os que estão próximos às sequências CRISPR. E de posse desse conhecimento, desta ciência, os cientistas estão modificando genes humanos. Ainda em 2018, novembro de 2018, um cientista, o He Jiankui, ele diz ter criado os primeiros bebês geneticamente modificados. E ele disse o seguinte: não se trata de criar bebês projetados, apenas uma criança saudável. Não procura melhorar a inteligência, mudar a cor dos olhos, a aparência ou algo similar. Não se trata disso. O método pode ser uma única maneira de curar alguma doença. E o nome dos bebês que ele diz ter modificado geneticamente são meninas gêmeas Lulu e Naná, nascidas no mês de novembro, essa matéria é de 2018, novembro de 2018, cujo DNA o He diz que alterou com uma nova ferramenta capaz de reescrever o projeto da vida. A descoberta foi revelada à agência de notícias americana Associated Press com exclusividade. Se for verdade, seria um profundo salto de ciência e ética. O pesquisador He Jiankui, de Shenzhen, disse que alterou os embriões para 7 casais durante os tratamentos de fertilidade, com uma gravidez resultante até agora, isso na época. Ele disse que seu objetivo não é curar ou prevenir uma doença hereditária, mas tentar dar uma característica de poucas pessoas têm naturalmente, uma capacidade de resistir a uma possível infecção futura pelo HIV, o vírus da AIDS. Então essa matéria foi de novembro de 2018 e muita coisa aconteceu de lá para cá. E nesta semana o Japão foi notícia em relação a isso aí, porque a matéria diz que híbridos humano-animal a serem desenvolvidos no Japão após suspensão controvertida. Ainda em 2017, criaram um embrião híbrido, metade porco, metade humano. E essa matéria é de janeiro de 2017. Cientistas espanhóis e norte-americanos conseguiram desenvolver células humanas dentro de um porco. O objetivo é criar órgãos inteiros que possam ser utilizados em transplantes, mas há questões éticas a esse respeito. E nesta semana, o Japão foi notícia porque
ele desenvolveu híbridos, isso após a suspensão de uma lei que não permitia que eles fizessem isso. Híbridos de humanos e animais serão desenvolvidos em forma de embrião no Japão, depois que o governo aprovou uma controversa pesquisa com células-tronco. Células humanas serão cultivadas em embriões de ratos e camundongos e depois levadas para um animal substituto, como parte de experimentos programados para serem realizados na Universidade de Tóquio. Defensores dizem que o trabalho liderado pelo renomado geneticista Hiromitsu Nakauchi pode ser um primeiro passo vital para o crescimento de órgãos que podem ser transplantados para pessoas necessitadas. Mas adversários levantaram preocupações de que os cientistas estão brincando de Deus. Eles se preocupam que as células humanas possam se desviar para além dos órgãos-alvo em outras áreas do animal, criando efetivamente uma criatura que será parte animal e parte pessoa. Por essa razão, essa experimentação prolongada foi efetivamente banida ou não foi financiada pelo mundo nos últimos anos. No Japão, os cientistas foram proibidos de ir além de um período de crescimento de 14 dias. E desde o mês de março deste ano, que essas leis que proibiam a adulteração genética nos embriões foram flexibilizadas. E agora sabe-se lá o que pode vir a surgir dessas experiências. E agora, no dia 31 de julho de 2019, a matéria que saiu em vários jornais é que cientistas espanhóis criam ser híbrido de humano e macaco, isso lá na China. E essa notícia circulou por vários jornais do mundo inteiro. No último dia 26 de julho, agora 2019, a Organização Mundial de Saúde, OMS, se posicionou contra as técnicas de alterações genéticas em humanos, tais como a CRISPR, feito pelo chinês He Jiankui, responsável por modificar genes de embriões humanos ainda em 2018. Simultaneamente a esse debate, cientistas espanhóis conseguiram criar na China um ser híbrido de humano e macaco. Num estudo liderado pelo pesquisador Juan Carlos Ispizua, os estudiosos modificaram embriões de macaco e injetaram células humanas capazes de gerar qualquer tipo de tecido. Com isso foi criada uma quimera científica, nome dado à combinação de pelo menos 2 conjuntos de DNA. Na mitologia grega, quimeras são criaturas com cabeça de leão, corpo de cabra e rabo de serpente. No caso do experimento, o resultado foi uma quimera de macaco, mas ela não chegou a nascer, pois os pesquisadores interromperam a gestação. Em uma entrevista ao jornal El País, Estrella Núñez, bióloga e vice-reitora de pesquisa da Universidade Católica de Múrcia, considerou o experimento importante para que animais de outras espécies possam virar, no futuro, fábricas de órgãos para transplantes. Por outro lado, o médico Àngel Raja, diretor do Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona, alertou para a questão ética que envolve a criação de quimeras. O que acontece se as células-tronco escapam e formam neurônios humanos no cérebro de um animal? Terá consciência, disse. Então aí está essa matéria que estourou para valer agora nos jornais de todo o planeta, é que a ciência que muda os genes, que recorta e cola e faz o que quiserem, digamos assim, foi testada agora com um gene de humano e um macaco. É o homem realmente, como o cientista disse, querendo ser Deus, brincando de ser Deus. E isso vai trazer sérias consequências para a humanidade. Aí está essa matéria.
que saiu nos jornais agora, que cientistas espanhóis lá na China colocaram um gene de macaco juntamente com um gene de ser humano. Os tempos estão avançando, cada vez mais vamos ver esse tipo de coisa acontecendo, e lá na frente o ser humano vai descobrir o que ele plantou. Ele vai descobrir por uma trágica colheita. Estamos vivendo tempos únicos, tempos bíblicos. Não há mais tempo para estarmos brincando. Não há mais tempo para estarmos perdendo o tempo do Senhor. Porque todos nós estamos passando lutas inimagináveis. Já tenho dito isso incansavelmente, mas é porque eu vejo cada um dos amigos que eu conheço e que eu não conheço, mas me correspondo, todo mundo está no mesmo barco, passando por lutas indescritíveis. E nós só temos um caminho a fazer: clamar, clamar e perseverar. Não dá mais para olhar para trás, não podemos nem sair para a direita nem para a esquerda, é só marchar em frente, porque o arrebatamento está muito próximo. Isso é para quem crê. Estamos vendo aí tudo isso acontecendo. Pestes, lá na Flórida, uma proliferação de iguanas, iniciaram uma caçada. Existe uma bactéria carnívora que está matando gente por lá, é salmonela, gafanhotos também, enfim. O clima está aí louco, frio em um canto, quente no outro, a Europa pegando fogo. São grandes sinais que algo pior ainda irá acontecer. Durante a tribulação, a humanidade vai se arrepender de ter rejeitado a Deus, de ter blasfemado contra Deus e de não ter querido nada com Deus. E muitos terão um coração tão duro que, mesmo com tudo que estão vendo acontecer, sabem que é a resposta de Deus a um mundo que não quis, mas não irão se arrepender. Isso está lá em Apocalipse capítulo 16, no verso 8, que diz: E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abraçados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então, mesmo com tudo que os homens vão estar vendo, ainda vão estar blasfemando contra Deus. Mas ainda há tempo de arrependimento. A porta da graça ainda não fechou. O Senhor ainda não levou o seu povo, não levou a sua noiva. Se você está andando entre dois caminhos, decida-se urgente de que lado você vai querer estar. Do lado dos que vão estar em Jerusalém celestial, em um grande banquete, em uma grande festa, ou aqui neste planeta, vendo as coisas horrendas que estarão caindo sobre este planeta, acontecendo sobre este planeta. A decisão é única e nossa. De que lado nós queremos estar? Do lado do Senhor ou do lado do anticristo? Não tem outro caminho. Então decida-se ainda hoje. Você sabe como está a sua vida. Você sabe o que você tem praticado, as ocultas, as escondidas. E você sabe que Deus tem visto isso. Por isso toma uma decisão ultra rápida. Jesus está voltando. Já está vindo nos corredores celestiais buscar a sua noiva. Não sabemos quanto tempo nos resta, mas sabemos que os passos para a eternidade estão andando muito rápido para o nosso encontro com o Senhor, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Arrependa-se. Se você tem algo de que se arrepender, faça urgente, enquanto ainda há chance. Esta foi mais uma notícia do programa Jesus Está Voltando.
Infelizmente, o meu tempo está cada vez mais escasso, muita coisa está acontecendo e não tenho tido tempo de informar vocês, mas vocês têm a internet aí, vocês são pesquisadores que eu sei, é só acompanharem. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.